Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar esse fio Super Premium da Fischer. A indicação de agulha para esse fio é de 5 a 9 milímetros. Eu vou utilizar a agulha número 8, porque eu fiz o teste e foi a que se comportou melhor aqui para esse fio. Então, eu vou dar início posicionando o fio na minha mão dessa forma, pego esse fio aqui, torço ele e prendo ele aqui com esses 2 dedos dessa mão aqui. Agora, eu vou inserir a agulha aqui nesse ezinho que se formou, laço o fio, trago aqui pra frente e puxo, fechando essa laçadinha aqui. Agora, eu vou fazer um total de 42 correntinhas, e essa laçadinha que eu faço aqui, eu não conto como correntinha, eu vou contar a partir de agora. Feito aqui as 42 correntinhas, eu tenho aqui essa que é a parte da frente desse cordão que se formou, e essa aqui que é a parte de trás. Eu vou começar a tecer os pontos agora, exatamente aqui, nessas laçadinhas que se formam atrás desse cordão. Eu posiciono dessa forma aqui. Tenho essa primeira laçadinha aqui, eu não vou tecer ela, venho aqui nessa segunda laçadinha, insiro a agulha aqui, dessa forma, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçadinha da agulha. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, agora eu laço o fio, venho aqui na próxima laçadinha, insiro a minha agulha, laço o fio, trago a laçada aqui pra frente, fico com 3 laçadas na agulha, agora eu laço o fio e tiro as 3 laçadas de uma vez. Eu fiz aqui um meio ponto alto. Venho aqui nessa próxima laçadinha, insiro a agulha, laço o fio, trago aqui e tiro a laçada da agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho aqui nessa próxima laçadinha, insiro a agulha, laço o fio e trago, laço o fio e tiro todas as laçadas de uma vez. Fiz aqui mais um ponto meio alto, venho aqui na próxima laçadinha, insiro a agulha, laço o fio lá atrás e trago, tiro a laçada da agulha. Eu inicio aqui com um ponto baixíssimo, faço um ponto meio alto, um ponto baixíssimo, um ponto meio alto, um ponto baixíssimo e sigo intercalando dessa forma até percorrer todo esse cordão e chegar aqui. Lembrando sempre de fazer os pontos nessa parte de trás aqui desse cordão que se formou, para que eu fique com esse acabamento aqui no fundo aqui desse trabalho. Chegando aqui no finalzinho, eu faço aqui o meu último ponto meio alto. Agora, tenho essa laçadinha aqui, antes do nozinho que fiz no começo, venho nessa última laçadinha aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma aqui, olha, fica desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse primeiro ponto. Nesse pontinho aqui. Encostar bem assim, para que vocês possam visualizar e saber exatamente onde inserir a agulha. Exatamente nessa laçadinha aqui. Insiro a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçada da agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho aqui nesse próximo ponto, fica fácil de ver porque ele forma um Vzinho aqui em cima. Eu vou inserir a minha agulha dentro dele, laço o fio e trago. Fico com 3 laçadas na agulha, agora eu laço o fio e tiro as 3 laçadas. Venho aqui no próximo ponto, sempre identifico ele por essas laçadinhas aqui em cima, fica esse Vzinho aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro essa laçada aqui da agulha. Fiz um ponto baixíssimo. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha pelas 2 laçadinhas aqui que formam esse V, laço o fio, trago aqui pra frente, laço o fio e tiro as 3 laçadas da agulha. Venho aqui no próximo ponto,
insiro a agulha, laço fio e faço um ponto baixíssimo. Eu vou seguir intercalando da mesma forma até chegar no final, onde eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Chegando aqui no finalzinho, laço fio, venho aqui nesse penúltimo ponto, faço aqui um ponto meio alto, venho aqui nesse último ponto, insiro a minha agulha aqui, nessas duas laçadinhas, laço fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Fica dessa forma aqui. Agora, eu vou virar o trabalho, sempre com o fio pra trás, faço uma correntinha, venho aqui nesse primeiro ponto, fica fácil de identificar, porque é o primeiro ponto aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Laço fio, venho aqui nesse próximo ponto, insiro a agulha, laço fio, trago aqui pra frente, fico com 3 laçadas na agulha, laço fio e tiro as 3 laçadas, fazendo aqui um ponto meio alto. Venho aqui no próximo ponto, sempre identificando por essas duas laçadinhas que formam um V aqui em cima, insiro a agulha, laço fio e faço um ponto baixíssimo, tirando a laçada direto da agulha, laço fio, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, laço fio e trago, fazendo aqui um ponto meio alto. E eu vou seguir intercalando assim, até chegar novamente no final dessa carreira aqui, fazendo da mesma forma que fiz na carreira anterior. Chegando aqui no finalzinho, onde eu tenho esses 2 últimos pontos, laço o fio, venho aqui dentro desse penúltimo ponto, faço aqui um ponto meio alto, venho aqui dentro desse último ponto, insiro a agulha, laço o fio, trago, tiro a laçada da agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Eu finalizei aqui a terceira carreira, fica dessa forma aqui dos dois lados. Agora, eu viro o trabalho, faço uma correntinha, venho direto nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, laço o fio, venho aqui nesse próximo ponto, faço um ponto meio alto, um ponto baixíssimo no próximo ponto, laço o fio e faço um ponto meio alto aqui no próximo ponto. Eu iniciei aqui a quarta carreira, vou seguir intercalando, fazendo todas as carreiras exatamente dessa forma, fazendo carreiras de vai e vem, até que eu fique com um total de 15 carreiras. Eu finalizei aqui as 15 carreiras, olha que ponto lindo que fica. E fica assim, uma carreira em baixo relevo e uma em alto. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreiras. A gente fica aqui com essa carreira, com essas laçadinhas aparecendo desse lado e desse lado aqui da mesma forma. Agora, eu vou contornar aqui com uma carreira de pontos baixos. Eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha. Essa correntinha, ela equivale a um ponto baixo. Faço uma correntinha, porque essa correntinha, ela equivale a uma separação aqui na quina. Volto aqui dentro do mesmo ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz uma quina aqui nessa ponta. Agora, eu insiro a agulha nessa laçadinha aqui, faço um ponto baixo, insiro a agulha nesse nozinho aqui e faço um ponto baixo dentro do nozinho. Nessa laçadinha aqui, eu insiro a agulha e faço um ponto baixo. Agora, aqui, nesse nozinho, eu insiro a agulha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui nessa laçadinha. E um ponto baixo aqui dentro desse nó. Um ponto baixo nessa laçada aqui.
um ponto baixo dentro desse nó aqui. Vai ficando desse jeito aqui e eu sigo assim até chegar aqui. Chegando aqui nessa ponta, se eu inserir a agulha nessa laçadinha solta aqui, vai ficar um buraco. Então, eu venho aqui, pegando essa laçadinha aqui de dentro, fico com essas duas laçadinhas aqui na agulha, é só para não ficar um buraco aqui na quina. Agora, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro do mesmo ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz a outra quina aqui, ficaram as duas dessa forma. Agora, eu viro o trabalho, deixo essa ponta aqui, porque eu vou tecendo os pontos em cima dela. Observa que eu tenho esse Vzinho aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui e já vou fazer aqui o meu próximo ponto baixo. E desse lado fica fácil de identificar, porque cada ponto é formado por esse Vzinho aqui. Então, eu vou inserindo a minha agulha sob cada Vzinho desse e fazendo um ponto baixo. E eu sigo fazendo os pontos baixos dessa forma, aqui nessa lateral, até chegar aqui. Eu já contornei essa lateral toda, chegando aqui, eu faço aqui o meu último ponto baixo dessa lateral. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui dentro do mesmo ponto e faço um ponto baixo. Eu fiz aqui mais uma quina, agora eu viro o trabalho e vou seguir fazendo da mesma forma que fiz desse lado aqui. Eu venho aqui nessa laçadinha e faço um ponto baixo, venho aqui nesse nozinho e faço um ponto baixo. Um ponto baixo nessa laçadinha, um ponto baixo dentro desse nozinho aqui. Laçadinha, um ponto baixo dentro do nozinho. E eu sigo assim até chegar aqui. Chegando aqui nessa outra lateral, eu fiz aqui um ponto baixo, faço uma correntinha, volto aqui dentro do mesmo ponto, faço um ponto baixo, fiz aqui a outra quina. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui nessa lateral. E eu vou sempre observando esses Vzinhos aqui, insiro a agulha embaixo dele, faço ponto baixo, da mesma forma que fiz desse lado aqui. E eu sigo fazendo assim, um ponto baixo em cada ponto aqui dessa lateral. Observa que fica fácil de identificar. Sigo fazendo assim, até chegar aqui no final. Eu já contornei toda essa parte aqui. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo, vou tirar a minha agulha, dando uma folga assim nessa laçada. Pego aqui a minha tesoura, vou cortar o fio, vou puxar o fio assim. Observa que eu tenho aqui essa correntinha, que equivale àquele primeiro ponto baixo que fiz nessa quina, e tenho essa correntinha aqui em cima. Eu vou inserir a minha agulha nessa correntinha aqui em cima, passando por esse Vzinho aqui, nessas duas laçadinhas, pego esse fio, passo lá pra trás. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui nessa laçadinha e volto com esse fio aqui dentro. Já fiz aqui a quina desse trabalho. Agora, eu venho aqui atrás e já faço o arremate desse fio, caminhando com ele aqui entre alguns pontos. Já fiz aqui o arremate no avesso. Observa que as quinas ficam bem marcadinhas, fazendo um retângulo perfeito.
Agora, eu vou contornar todo esse trabalho com uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou escolher qualquer ponto aqui, eu sempre escolho um ponto perto aqui da quina. Vou inserir a minha agulha só na laçadinha de cima, aqui, desse ponto. Pego o fio, laço lá atrás no gancho da agulha e trago aqui pra frente. Fica dessa forma aqui, eu seguro aqui atrás esse fio, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás, laço o fio, trago aqui e tiro essa laçada da agulha. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, faço a mesma coisa, insiro a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, tiro a laçada, aqui nesse próximo ponto, laço o fio, tiro aqui a laçada, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçadinha de cima, laço o fio e trago, vai ficando dessa forma aqui. E eu sigo assim, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto baixo aqui da carreira de base, tecendo apenas essa laçada de trás aqui. Observa que a outra laçada do ponto vai formando esse relevo aqui embaixo, que ajuda o acabamento a ficar ainda mais bonito. E eu sigo contornando assim, até dar a volta toda e chegar aqui novamente. Eu já contornei todas essas partes aqui com os pontos baixíssimos. Chegando aqui, onde eu fiz aquele ponto, eu vou cortar aqui o fio, vou tirar essa laçadinha assim. Agora, eu vou pegar uma agulha mais fina, vou inserir a agulha aqui nesse que foi o primeiro ponto baixíssimo que fiz, passando por essas duas laçadas aqui. Agora, eu pego essa ponta, passo aqui por essas laçadas, sempre ajustando assim. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui de baixo pra cima, exatamente aqui, pego essa laçada e passo aqui pra baixo. Dessa forma aqui. Eu fiz aqui o acabamento dessa forma, que ficam os pontos contínuos, onde você não vê onde iniciou e onde finalizou a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer o acabamento nessas duas pontas aqui. Essa que é a ponta do início e essa que é a ponta do final. E para fazer o acabamento, eu só caminho com essas pontas aqui, entre alguns pontos, até que elas desapareçam aqui no avesso da peça, fazendo o arremate. Eu já fiz aqui o arremate, finalizei essa parte aqui da bolsa, esse é o avesso e esse aqui é o direito. Essa parte ficou medindo 46 centímetros assim e 18 centímetros assim. Agora, nós vamos precisar de duas partes como essa daqui para fazer a lateral. Eu já tenho uma pronta e vou mostrar para vocês como fazer a outra. Eu pego esse fio aqui, posiciono na minha mão dessa forma, faço esse giro aqui da mesma forma que faço quando inicio a bolsa, insiro a agulha aqui, laço o fio e faço essa laçada prendendo o fio aqui na agulha. Agora, eu vou fazer aqui 11 correntinhas. Feito aqui as 11 correntinhas, eu vou virar o trabalho e tenho essa primeira laçadinha aqui, eu pulo ela, venho aqui na laçadinha seguinte, insiro a agulha, laço o fio e faço aqui um ponto baixo. Venho aqui na próxima laçadinha, insiro a agulha, laço o fio e trago fazendo um ponto baixo, faço um ponto baixo aqui na próxima laçadinha. A parte de baixo vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo um ponto baixo para cada laçadinha aqui nessa parte de trás do cordão, até chegar aqui. Chegando aqui na última laçadinha, eu faço um ponto baixo aqui. E aquela laçadinha do nó inicial, eu não vou tecer, ela fica aqui. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho.
faço aqui uma correntinha, volto aqui dentro desse primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, e eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui de base até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu faço aqui o meu último ponto baixo. Então, eu fiz aqui 2 carreiras de pontos baixos, uma indo, outra voltando. Agora, eu vou contornar essa parte aqui também com pontos baixos, ao invés de voltar. Então, para fazer essa quina, eu volto dentro do mesmo ponto aqui e faço mais um ponto baixo. Fiquei aqui com 2 pontos baixos. Venho aqui nesse próximo ponto, insiro a minha agulha aqui e faço aqui também 2 pontos baixos. Exatamente aqui. Eu fiz a curvinha aqui, agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui nessa lateral. É só observar os vezinhos aqui, cada vezinho desse corresponde a um ponto baixo. Insiro a agulha e faço ponto baixo, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui da carreira de base, até chegar aqui. Chegando aqui, eu venho dentro desse último ponto aqui, faço aqui 2 pontos baixos, para fazer a quina. Deixo essa ponta aqui para ela ir sendo arrematada. Fiz aqui 2 pontos baixos. Agora, eu venho aqui nesse nozinho, faço aqui um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo aqui dentro do mesmo ponto. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou dar uma folga, pego a minha tesoura, corto aqui o fio e puxo essa ponta aqui. Fica dessa forma aqui, essas 2 partes ficam iguais. Agora, eu vou fazer o arremate aqui. Tenho aqui esse pontinho e essa laçadinha deitada em cima dele aqui. Eu vou inserir uma agulha mais fina, passando por essa laçadinha que forma esse vezinho aqui, de trás pra frente. Pego essa laçada aqui, ponho na agulha e passo lá pra trás. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui, nessa laçadinha, pegando também essa laçadinha aqui de baixo, onde esse fio saiu. Ponho esse fio aqui na agulha e passo lá pra baixo. Já fiz aqui o acabamento, observa que as 2 partes ficam iguais. Agora, eu venho aqui atrás, faço o arremate desse fio, caminhando com ele entre esses pontos aqui, com o auxílio da agulha, dessa forma aqui. Venho aqui nessa outra ponta e faço a mesma coisa. Eu já finalizei aqui essa lateral, eu fico com essas 2 partes iguais. Esse daqui é o direito e esse daqui é o avesso. Observa que as 2 partes têm a mesma medida. Isso é muito importante, a mesma quantidade de pontos e a mesma medida. Essa daqui ficou medindo 13,5 centímetros por 4. Agora, eu pego a parte da bolsa, observo que o direito é esse lado onde se formam esses vezinhos aqui. Eu posiciono aqui dessa forma, pego aqui a lateral da bolsa, observo o direito e posiciono dessa forma aqui. Fica direito desse lado e direito desse lado. Agora, eu pego aqui a minha agulha de tapeceiro, onde eu passei um fio de malha, vou inserir a minha agulha nessas 2 laçadinhas aqui, exatamente aqui onde começa a curva desse lado aqui. Venho aqui desse lado e insiro a agulha onde começa a curva para descer aqui. Trago o fio pra cá, deixo essa ponta aqui para eu fazer o arremate depois, insiro a minha agulha de volta nesse próximo ponto aqui, passando pelas 2 laçadas, e nesse próximo ponto aqui, passando pelas 2 laçadas.
Ajusto assim, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha voltando, insiro a agulha voltando desse lado. Ajusto, insiro a agulha novamente desse lado aqui, passando por essas duas laçadinhas, desse lado passando pelas duas laçadinhas, e eu vou seguir costurando exatamente dessa forma, fazendo essa costura em zigue-zague, desse jeito aqui, até chegar aqui. Essa lateral aqui já tá toda costurada, fica dessa forma aqui, o avesso, o direito. Chegando aqui nessa curva, eu viro e continuo costurando. Pego um ponto desse lado, o próximo ponto desse lado aqui, e continuo costurando, fazendo a curva dessa forma aqui. Um ponto aqui, e esse próximo ponto aqui. Observa que já começa a fechar, formando aqui o fundo da bolsa. Vou posicionando assim e sigo costurando. Insiro a agulha aqui, insiro a agulha no próximo ponto e costuro dessa forma. Agora, eu posiciono assim e sigo costurando desse lado aqui, da mesma forma que costurei aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu venho nesse ponto da curva aqui em cima, no próximo ponto aqui desse lado, e faço um ponto aqui, deixando essa parte bem fechada. Agora, para reforçar, eu puxo bastante assim, volto aqui nesse ponto e nesse ponto aqui. Mais uma vez, eu volto aqui e volto aqui para reforçar. Agora, eu insiro a minha agulha aqui, nesse próximo ponto, e jogo aqui para dentro para fazer o acabamento. Observa que esse cantinho aqui fica bem reforçado. Agora, eu venho aqui no avesso, faço um nozinho nesse fio aqui, dessa forma, para reforçar. E sigo caminhando por mais alguns pontos para fazer o arremate aqui do fio. Agora, eu faço reforço aqui da mesma forma que fiz aqui. Eu vou inserir a minha agulha nessa próxima laçadinha aqui, nessa aqui, faço essa voltinha aqui, volto aqui e faço mais uma vez para reforçar. Agora, insiro a minha agulha nesse pontinho e jogo lá pra dentro. Agora, eu venho aqui no avesso e faço o arremate desse fio desse lado aqui, da mesma forma que fiz aqui. Faço aqui um nozinho. E sigo caminhando com ele aqui entre os pontos. Como ele é um fio curto, eu vou caminhar até ele desaparecer. Esse lado aqui já tá todo pronto. Agora, eu vou fazer a marcação aqui desse lado, e para fazer a marcação, eu observo onde foi feito o primeiro ponto aqui, venho aqui na mesma carreira e faço uma marcação no ponto correspondente ao mesmo ponto aqui, para que essa parte fique certinha. Agora, eu pego esse lado, posiciono aqui, e eu vou começar a costurar desse lado, da mesma forma que costurei do outro lado. Eu posso escolher se quero começar a costurar aqui ou desse lado aqui, como ficar melhor. E é só fazer a costura unindo essas duas partes aqui, dando a volta até chegar na marcação, da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Eu já finalizei aqui a outra lateral, nossa bolsa já tá quase pronta. Agora, eu vou pôr um abotoamento aqui, e esse abotoamento que eu vou fazer é um improviso. Esse daqui não foi feito para utilizar em bolsa de fio de malha, porque ele precisa ter essa abertura aqui.
Mas eu vou fazer aqui uma adaptação e vou mostrar para vocês, porque aqui na minha região eu tenho muita dificuldade de encontrar botões para as bolsas de fio de malha. Aproveita e me conta aqui nos comentários de que cidade você é e se você também encontra dificuldade de encontrar botão e outros aviamentos para suas bolsas, até dificuldade de encontrar fio de malha. Me conta aqui que eu vou adorar saber. Então, esse abotoamento, ele vem com esse lado dessa forma aqui e esse lado aqui. Eles dois se fecham assim, dessa forma, girando aqui. Só que eu vou fazer uma adaptação aqui, porque eu quero usar nessa bolsa, já que eu não consegui encontrar outro botão. Eu fiz uma marcação aqui exatamente no meio, vou tirar essa marcação aqui, bem nesse pontinho. Agora, eu pego essa parte aqui com esse gancho e vou passar ela aqui onde eu fiz essa marcação. Pego essa parte aqui, posiciono aqui dessa forma. Agora, eu vou virar esses ganchinhos, viro esse aqui pra cima e viro esse dessa forma aqui. Foi o jeito que eu encontrei para utilizar esse abotoamento aqui. Agora, eu pego essa parte aqui, vou tirar essa daqui, que é a parte de dentro, e eu vou posicionar ela aqui. Eu tenho 1, 2, 3 gominhos desse lado, 1, 2, 3 gominhos desse lado, e tenho 1, 2, 3 gominhos desse lado. Ela ficou exatamente nessa marcação aqui. Vou inserir aqui no ponto, desse jeito aqui. Agora, eu venho aqui no avesso, pego essa plaquinha e ponho aqui. Agora, eu vou dobrar as pontas, prendendo essa base aqui. Dobro desse lado, venho aqui do outro lado e dobro desse lado aqui também. O avesso fica desse jeito aqui. Agora, aqui do outro lado, ficou assim. E esse foi o jeito que eu consegui improvisar para utilizar esse botão aqui nessa bolsa. Olha, ele gira assim. Agora, eu fiz a aplicação dessa alça, tô deixando aqui na descrição do vídeo o link mostrando como fazer essa alça aqui em fio de malha. E tô deixando também o link mostrando como fazer esse tassel aqui com fio de malha. Espero muito que você tenha gostado e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, porque ele é muito importante para a divulgação desse trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa aí o sininho das notificações, porque assim você recebe em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um abraço no seu coração e até a próxima aula.